linda! Que bom, gente. Tá conseguindo me ver bem e escutar? Sim, Tá, ótimo. Então, ai, tô muito feliz, saudades. que bom. Eu queria que você começasse se apresentando. Nome e sinal. Muito bem. Então, primeiro, boa noite, nação seja Libras. Não ouvi. Precisa ser boa noite mesmo. Forte. Boa noite! Agora sim, agora eu ouvi bem. Forte, boa noite. Pessoal, meu nome é Yara. Yara Pereira Cláudio. Eu vou deixar a Patrícia. E quando eu deixar a Patrícia, eu quero agradecer a Patrícia pela presença dela aqui. Eu quero agradecer pela escolha dela e de todos os intérpretes de Libras, não só do Brasil. Gratidão imensa. Boa noite especial para a coordenadora desse trabalho. E seguindo a apresentação, vamos lá. O meu sinal é interessante, eu fui batizada pelos alunos da Escola Especial Concórdia, onde eu fui professora de informática na educação durante um bom tempo, tanto no primeiro como no segundo grau. Eu comecei a dar naquela época conhecimento de Libras e a pedido da direção, a Beatriz e da Naomi, duas educadoras de referência para nós, que marcaram a nossa vida e a vida de muitas famílias. Os alunos levaram 2 meses para me dar o meu sinal. E eu, tranquila. Eles não comunicavam o sinal e eu não. Um momento eu serei introduzida. E fui. O meu sinal é I de Ara, pequena. Aí é como a maioria dos ouvintes sinaliza. I pequena. Só que ele tem movimento. E aí ele cria tudo uma. Ele leva não só a ideia de uma Iara pequena, mas é uma Iara pequena em movimento. A comunidade surda sempre usa esse movimento. Iara. Ele me representa. Eles levaram 2 meses, mas eles não conseguiram deixar de colocar um movimento. Eu sou gaúcha, como a Débora já anunciou, mãe de 4 filhos: Janaína, Débora, Marcos, Vinícius e Felipe. E formando essa família está um homem com quem eu me apaixonei há 50 anos atrás e tenho o privilégio de continuar convivendo com ele e o amando. A eles, aos 5, a minha eterna gratidão, porque eles são meus mestres. Já foram, continuam sendo, e eu continuarei aprendendo com cada um deles. Porque olhem para suas mãos, nenhum é igual. Todos eles são diferentes. Cada um com as suas características, o seu conhecimento, as suas experiências. E, portanto, são 5 disciplinas com que eu aprendo diariamente. Não estou em contato com 5 diariamente, mas com o Dalcídio, sim. A live de hoje, apesar de nós estarmos a poucos dias dos Dias das Mães,
ela não é uma live que vai ser dirigida à mãe Yara. Né? Não é a mãe Yara. É a Yara pequena em movimento. Que nessa trajetória, ela teve diversos encontros. Provavelmente, junto de nós hoje, estão diversas mães e outros profissionais. Gostaria que essa live fosse nossa, da mãe, do profissional, do curioso. Porque a Libras tem essa capacidade, ela é magnética, ela tem energia, ela nos atrai. Então, nós vemos diversos lugares, interesses, pensamento, é nossa. E nesse nossa, naturalmente, no meu caso, como no cada um de vocês, as coisas vão acontecendo com o cliente, com o paciente, com o aluno, com o filho, com o marido, com o pai. Eles vão aparecer na minha narrativa, mas não necessariamente a narrativa é a deles. Então, não estou trazendo case da Janaína, case da Débora, case do Marcos Vinícius ou case do Felipe. Eu poderia até fazer referência em função desses encontros. Muito bem. Vamos para o primeiro. O primeiro. Libras na minha vida. Como foi o encontro com a Libras? Então, o encontro com a Libras... Ai. Eu queria trazer uma coisa para agora, mas não tem problema, vai fazer, vou fazer do mesmo jeito. Eu queria trazer uma boneca para nossa live. E esqueci de pegar a boneca que as minhas netas brincam aqui em casa. Mas esqueci de pegar. Mas não tem problema, fica para a próxima. Né? Eu vou simular com outro objeto. Vocês são imaginando. Aconteceu assim, eu estava em São Paulo, no consultório de um especialista em comunicação total. Era assim que se chamava naquela época. Agora já não é mais dessa forma. Estava com o bebê no colo. Obviamente vocês já entenderam que o bebê é a Janaína, né? Mas eu estou falando do meu encontro. Ela tinha menos de 2 meses. Próximo de 2 meses. A narrativa anterior, nesse momento, até chegar nesse momento de buscar a comunicação, eu vou omitir, até pelo tempo da nossa live, para chegar no encontro meu com a Libras, certo? Mas vocês têm a liberdade, obviamente, e os instrumentos para encaminhar todas as perguntas para a Débora. Ela vai ter a sensibilidade de passar aí no horário das respostas e eu vou atender. Não tem problema nenhum. Mas eu quero focar nesse momento, porque esse momento é de muitos que estão na live. Como é que eu chego na Libras? Ou por que eu estou frente a Libras? Aí eu vou fazer um suspense. Eu vou interromper o momento em que eu estou com o bebê no colo, na frente da mesa do médico. Especialista em comunicação em São Paulo. Vou interromper e vou lembrar alguém. Esse alguém, ele me marcou bastante. E acho que vocês vão guardar essa, porque é Steve Jobs. É um cientista, ele desencarnou há pouco tempo. Um menino com 12 anos, americano, que está fazendo uma experiência na garagem, alguma coisa assim em casa, pega o telefone e liga para o IBM. E pede uma peça para completar o experimento. Esse cara é fantástico, ele transformou a nossa comunicação, junto com outros, naturalmente. Mas ele um dia disse assim: seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. Não importa que trabalho. O trabalho profissional, o trabalho da educação,
e a amorosidade com o filho, o trabalho com o cliente, não importa. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de você fazer um ótimo trabalho e ficar satisfeito é fazendo esse ótimo trabalho. Isso vai lhe dar satisfação. Mas aí ele acrescenta assim: mas a única maneira de fazer um excelente trabalho, olha só, a única maneira de fazer um excelente trabalho, a educação do filho, o atendimento do cliente, o atendimento do paciente, o atendimento do namorado, excelente trabalho, é amar o que você faz. Simples assim. Naquele momento da mesa do doutor, eu amava. E em consequência disso, eu queria fazer um excelente trabalho. Como vocês, nós não queremos passear no planeta. Nós queremos fazer diferença pelo tempo que estamos aqui. E aí as oportunidades chegam. Foi fantástico essa oportunidade. Isso muda toda uma vida. Muda valores, muda tudo. E ele disse para mim: diga uma frase para sua filha. Ele disse assim: fale uma frase para sua filha. A primeira frase que me brotou, eu falei. Só que, gente, olha aqui. Aqui está o bebezinho. Eu estava com ela assim, descansando na barriga. Tá entendendo? E aí eu fiz assim: Janaína, eu te amo. E ele disse: eu pedi para você falar com a sua filha. Apenas eu ouvi o que você falou. Eu fiquei pasma. Como assim? E ele disse: vire o seu bebê de frente para você. Olho no olho. Traga a sua emoção. Ali, pela primeira vez, eu vi que Libras não era só sinal. Antes do sinal, tem o sentimento, a emoção, o pensamento, que eu traduzo através da minha expressão corporal. O sinal, ele só orienta, mas eu tenho que expressar o que eu estou sentindo. E ele disse: agora use este sinal. E aí eu disse para ela: Janaína, era assim que eu estava. Janaína, eu juro para vocês que eu não lembro se ela estava de olho aberto ou olho fechado. Mas foi o primeiro sinal que eu fiz para ela. E passei a fazer para os outros 3 filhos também. Eu achei, depois que o tempo passou, eu disse: meu Deus, foi a primeira frase que eu disse para minha filha. Eu fiquei orgulhosa, porque era isso que eu sentia por ela, amor. E mais orgulhosa, eu tinha feito um trabalho excelente naquele momento. Bom, deixa eu botar a folha de volta aqui. Eu não estou colando nada. É só porque o tempo passa rápido. Olha lá, olha. Não, mas tá uma delícia. Eu tô adorando.
Débora falou em diversos encontros, que eu tinha oportunidade de citar mais um encontro. Esse foi meu encontro com a Libras. Tá? O segundo encontro com a Libras é que eu fiz uns 3 ou 4 aqui, eu só vou escolher um para depois passar para a Débora aí, tá? E que eu sei que tem as perguntas e tem a mensagem final, e eu quero fazer tudo bem certinho, né? Para não prejudicar a qualidade do trabalho dela, claro. Então, agora eu tenho 3 para escolher, tá? Eu tenho uma aqui, ó. O uso da Libras profissionalmente. Obviamente, eu usei como professora, né? Mas eu trabalhei em gestão acadêmica durante muitos anos. E isso me propiciou o encontro de uma diversidade de perfis, né, em todas as instâncias. E, obviamente, dentre eles haviam surdos. E naquela época, eu estou falando de um... A Janaína nasceu em 80. Não era bem nessa época, vamos supor 90, por aí. É tudo século passado, né? 90, 2010. Era comum os pais acompanharem filhos surdos à universidade. Acompanharem. Eles iam conhecer a universidade porque o menino queria ou a menina queria fazer o curso de graduação. Então, eles iam conversar com o diretor, ou com o reitor, o reitor, ou com alguma pessoa de lá, dentro da área que interessava para saber se havia possibilidade. Aqueles profissionais que estão me vendo pode imaginar que era um cliente, ou um paciente, ou um aluno. É tudo isso. E era emocionante quando o pai ou a mãe, sentado com o filho surdo, o pai fazia as perguntas e eu respondia em Libras. Ali, a surpresa, a capacidade de ser visto, porque a Libras, ela permite ao surdo ser visto. Ele não passa como um figurante. Ele passa a ser ator principal. Então, isso muda tudo. Eu tive a oportunidade também de viver essa experiência acompanhando uma filha surda. Quando entrávamos em ambientes dos mais diversos possíveis, onde havia comunicação com Libras. Então, assim, para encerrar, eu não vou me alongar. Eu quero dizer que está em jogo. O que nos reúne aqui não é necessariamente a Libras. O que nos reúne aqui é a comunicação. A Libras pode funcionar como um piano na orquestra sinfônica ou como um violino. Agora, quem escreve a partitura que vai ser tocada somos nós. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência, sem temor. Eu deixo a vocês, de qualquer forma, o meu respeito e a minha admiração. Reuni nessa noite um número de pessoas para colher experiências de uma mulher de 76 anos, provavelmente não é pauta. Não é pauta de agenda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que há alguma coisa comum entre todos nós.
Nós estamos aqui, e os que virem depois também, porque realmente nós amamos o que fazemos. E queremos que esse trabalho seja excelente. Nós mãe, nós profissionais, nós curiosos, nós queremos isto. Nós queremos sair daqui, diz, valeu a pena. E por valer a pena, eu faço assim. Por mim. Gratidão. Nossa, 4 minutos. Ai, 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 ai. A gente combinou um roteiro antes da live, né? É. E aí a gente se organizou assim, mais ou menos, não, vamos fazer uns 30 minutos. Por isso que a mãe olhou, ai, 4 minutos. Mas foi maravilhoso. Eu fico assim, nossa, por 2 horas, tá ótimo. Mas chegaram várias perguntas. Então tem. Eu vou ler, não tá aparecendo aqui um nome para mim, tá? A foto tá em cinza. Eles não autorizam que eu clique. Mas assim, tem uma mãe que fala a respeito da comunicação em Libras e que ela está iniciando esse processo com um filho autista e está sentindo que é viável. Aí uma outra pergunta que veio, esse foi um comentário, né? Aí vem uma pergunta assim, gostaria de saber o que foi mais difícil quando começou o Libras, porque foi uma época que era realmente diferente. É. A ignorância gera o medo. Uhum, E o medo gera o preconceito. uhum. Simples assim. Isso foi, é e será ainda. Só para ilustrar com um case, nós temos um ano na Alemanha. Era metade do... tipo 85, 86, por aí. Naquela época, na Europa, não era a Alemanha só, não. Na Europa era oralismo. Significa ou o surdo fala ou não se comunique. Por favor. Na cidade onde nós morávamos, havia um grande estacionamento. Acho que de algum supermercado, alguma coisa, era amplo. Lá, os surdos da cidade se reuniam uma vez por semana para usar língua de sinais alemã. Entendeu? Era o único lugar no planeta, na cidade deles, que eles poderiam usar sinal. Nem em casa, nem na escola, nem no trabalho, nem na rua. Era proibido. Nós fazíamos... Dalcide trabalhava lá, era professor na universidade, e eu e as meninas tínhamos que aprender. E, entre outras coisas, nós procuramos famílias da comunidade surda. E fomos convidados para um encontro de final de semana. Nós fomos para uma cidadezinha próxima, paramos numa... tipo uma pensão, assim, um local fechado, que era fechado para encontros de famílias. Ali aconteceram 2 coisas importantes. Nós éramos o único casal estrangeiro, todos os casais eram lá, todas as famílias eram alemãs. E no refeitório, eles colocaram a nossa mesa no centro. O Dalcídio observou isso depois. Eles distribuíram o refeitório de maneira que os outros tivessem visibilidade em relação a nós. Por quê? Porque nesse mesmo momento que os surdos só podiam ir lá no estacionamento uma vez por semana, era domingo, eu fui com as gurias e o Dalcídio, para nós observarmos o que estava acontecendo lá. Eles
eles têm junto deles uma família bilíngue, ou que muitas vezes só usava Libras. Nesse encontro, houveram, na verdade, 3 coisas. Primeiro, a observação deles, né? E naturalmente que era isso, porque Dalcídio é fluente em alemão e conversava com todos, e recebeu esse feedback, a observação. Então, era curioso, porque nós fazíamos a prece antes da refeição, nós nos comunicávamos todo o tempo, sempre usando Libras, isso era muito natural para nós. No final desse encontro, houve a palestra de uma moça surda, formada em letras. E nessa palestra, ela leu para o público, os participantes, os familiares. Não sei quantas famílias eram, certo? Em torno de 20, 30 famílias, não mais do que isso. Uma carta que ela havia escrito para a Janaína. Para a Janaína. Foi uma surpresa para todos. A Janaína nem estava ali. A Janaína estava no grupo de música, depois, que foi a terceiro benefício para nós. Tá? Nessa carta, ela dizia o quanto Janaína seria feliz. O quanto foi difícil para ela. Que bênção que ela estava tendo poder crescer num lar em que as pessoas se comunicavam com ela. Então, isso foi muito marcante. No final, depois, a parte, ela entregou a carta da Janaína, que ficou conosco muito tempo. Depois, eu acho que passou para a Janaína, não sei, afinal, nós já passamos por 40 anos, né? Mas foi uma lição bonita para nós. E a terceira desse encontro também, que nós ganhamos bastante, foi enquanto os pais estavam conversando, palestras, etc., trabalhando, trocando experiências, as crianças eram atendidas através da música. Né? Então, formava, depois tinha a apresentação delas. Todas surdas, exceto a Débora, e todas tocando também. Enfim, esse era o que eu queria trazer para a mãe. Então, mãe, o preconceito vai nos acompanhar. O preconceito faz parte da ignorância da sociedade. A nós cabe fazer o que é excelente. E o que é excelente, o Dalcídio foi muito feliz quando ele disse: se minha filha quiser ser telefonista, naquela época existia, eu procurarei equipamentos, lugares em que ela realize. Não há barreiras para a Janaína, a não ser que ela as construa. Ela quis estudar piano, nos deixou sem poupança, mas nós compramos o piano para ela. E ela é uma grande pianista, a ponto de ter doutorado na USP. Então, que os preconceitos não sejam assumidos por preconceitos dos outros, não sejam assumidos por nós, como não vai dar certo. Não cabe a nós isso. O preconceito não pode impedir que no meu bar, que no meu supermercado, mas tem pouco surto, né? Não vale a pena. No meu consultório, para que livro? No meu escritório de direito, no meu consultório de ginecologista ou de endócrino, vale muito a pena, sim.
Porque é você que tem que estar preparado para fazer um trabalho excelente. O trabalho é o seu. E eu sei que se você está aqui, você ama o que faz. Ai, tá. Por favor, de novo. Adoro. Meu maior problema é esse. E a Débora não roda. Ela podia fazer assim, ó. Eu já entendi. Eu não corto. Tem uma pergunta aqui que fala sobre isso, né? Gostaria de saber, por favor, como ela lidou com a acessibilidade, desafios, já que há anos atrás era mais difícil ainda, não? Sim, era. Trabalhando. Janaína foi estudar na Escola Especial Concórdia. Nós entramos no programa de paz antes de 2 anos. E essa escola, que era a referência latino-americana, ela nos deu todas as oportunidades para formarmos uma APADA. Amigos e pais deficientes auditivos. Era o termo usado na época. Nós preferimos muito mais surdo. Ele define. Não há deficiência na comunidade. Há deficiência? Há. Mas a gente não diz, as pessoas ali também todos são deficientes. A gente não precisa dizer, cada um sabe das suas, né? Isso não é deficiência. Então, nós abrimos no Rio Grande do Sul a APADA RS. Dalcídio foi o primeiro presidente, fez muito bonito. Eu sou fã dele, né? Eu já disse de largada para não ter dificuldade depois de dizer, mas como ela fala meu marido. Não, ele não é meu marido. Ele é muito mais que isso, ele é mais que um. Essa frase não é minha, é da minha mãe. Mas não é isso. Então, o Dalcídio disse no discurso de reunião com todos os pais de famílias, ele disse, eu vou repetir aqui uma frase do general Osório, que é aqui no Rio Grande do Sul, depois vocês procurem lá quem foi o general Osório, tá? Eu vou repetir aqui, eu vou usar uma frase do general Osório. O dia mais feliz da minha vida vai ser aquele em que todas as chaves das APADAs sejam jogadas fora. Não precisa mais APADA, entendeu? Por quê? Ou porque a sociedade ficou pronta, ou porque os nossos filhos assumiram. A segunda hipótese aconteceu. A Janaína acha que tinha 18, 20 anos, quando participou da grande passeata latino-americana que aconteceu em Porto Alegre, quando eles saíram da Universidade Federal. Centenas de surdos, centenas, gente, centenas, todos com luvas brancas. Veio gente de outros países da América Latina. A comunidade surda do Brasil desceu. E eles saíram em caminhada até o Palácio Piratini, que é onde está o governador. Porque queriam oficializar Libras como a segunda língua do Rio Grande do Sul. E Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que colocou, em seguida o Brasil colocou. Então, nós estamos falando de espaços. Nós estamos falando de comunicação. A comunicação não é só com o meu cliente, meu paciente, meu aluno, meu filho surdo. Libras é uma bandeira. Seja Libras é uma bandeira. Então, é ser Libras. Eu adorei esse nome, sabe? Ser Libras. Não é ser Libras. Isso é secundário. Isso é consequência. O importante é realmente assumir que aquele que tem preconceito desconhece. E você tem que ter paciência e amor por ele. Ele é oportunidade.
Ele não é pedra no caminho. Se ele for esclarecido e você tiver a informação e a formação para fazer um trabalho excelente, ele vai ser um aliado de quê? De um mundo melhor. Então, é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, não. A gente percorreu o Rio Grande do Sul aí pela PADA, apresentando palestras, trocando o nosso trabalho junto à Secretaria da Educação pela reunião das famílias surdas das cidades do Rio Grande do Sul. E muitas vezes a secretária dizia, ou o secretário dizia, não, mas aqui não tem surdo na minha cidade. Eu disse, tá, então não tem necessidade de nós irmos fazer o trabalho para vocês. Então a gente trocava, eu vou contar, a gente trocava palestras de informática na educação, que era o top, tá? Fazia palestra de manhã e de tarde, eles tinham que reunir a comunidade surda na paróquia, em qualquer lugar, para a gente conversar com eles. E muitos desconheciam que tinham surdos na sua cidade e enchiam o salão. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair para fazer isso. Eu não estou aqui para dar receita para ninguém. Eu estou aqui para dizer que, se nós queremos fazer diferente, nós precisamos fazer. Eu vou fazer mais uma, é a última pergunta, tá? Porque eu não queria deixar passar essa aqui. Tem muitas perguntas boas, tá? Mas essa aqui tem, eu acho que vai ligar com uma história que a mãe viveu. Essa mãe conta assim: você já sentiu vergonha em sinalizar no público, em público? Estava no supermercado sinalizando com meu filho e muitos olhavam. Puxa, que bom, você tem sorte, hein? Que rica oportunidade. Eu vou te dizer, na ocasião nós frequentávamos uma igreja e, obviamente, eu sentava bem na frente para que a Janaína pudesse ver e eu sinalizar. Então, eu entendi melhor, era pequena. A família ia para o culto, ou ia para a missa. Não importa, não interessa. E aí, no final, o que acontecia? Vinha mais gente falar conosco, olhar para nós, do que para o padre, ou para o pastor. Entendeu como é? A gente, de certo modo, até era meio... Era atrasado, tá, né? Hoje não. Hoje a situação dentro das igrejas é outro contexto, graças a Deus. E aí as perguntas que eu ouvia eram as mais... Me falta o qualificativo. Nesta hora, o que você precisa ter? Amor e acolhimento. Porque quanto mais cabeluda a pergunta, maior é o interesse da pessoa. Que bom que você está perguntando isso, querida. Você não imagina que maravilha. Eu tinha um sinal, uma maneira, quando alguém abordava a Janaína, porque ela usava 2 aparelhos. Naquela época era assim, não era prótese como hoje. Então tinha os 2 aparelhos aqui. Minha mãe fazia com crochê, ou fazia com costura para combinar com a cor da roupa. Era tudo assim, ó, nos trinques. E aqui estavam os 2 aparelhos, fios, e, perdão, aqui não estava, aqui estava. Os fios que vinham até aqui. E aqui, naturalmente, que as pessoas abordavam. Qual é o problema? Não tem problema. Porque não tem problema, gente. Isso não é um problema, é uma característica da pessoa.
Mas o que que ela tem? Eu botava as mãos na cintura, é a minha forma, o meu jeito, assim, vocês não notaram, né? E dizia, ela é surda, assim, e daí... Eu era mais tasca do que eu sou hoje. Hoje eu já sou bem mais suave. A Janaína era tão pequena que ela fazia o mesmo gesto que eu. Olha só, ela botava as mãozinhas na cintura, ela não sabia falar naquela época, agora fala para você cotovelo. E fazia assim, ó. Eu achava ótimo isso. Eu não tinha ensinado, mas ela sabia que eu estava dizendo isso. Qual é o problema? Porque às vezes é tão tasca que a gente precisa ser tasca também, né? Então, irmã, essa altura tu deve estar rindo, mas a vida é essa. A gente não acerta sempre. Tá? Nem sempre tu diz a palavra que devia ter dito. Mas viva bem. Ame seu filho, ame a vida, se ame. E aí eu quero fazer um fechamento depois sobre isso. Tá? Então tu me dá um minutinho aí no final para a gente poder se acertar aqui. É aquilo que eu falei antes. Preconceito alheio não pode ser a minha felicidade. Estou no supermercado, pararam, faz palestra, maninha. Faz palestra. Diz, olha, estou usando Libras aqui, porque Libras é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua do Brasil. E ela é usada para comunicação, inclusive entre os surdos. Porque, por exemplo, eu e as filhas ligamos numa festa, a Débora, nós nos comunicávamos à distância por Libras. Mãe, vou no banheiro. Mãe, não sei o quê. Então, também entre os ouvintes nós podemos usar Libras. Não é um problema, não precisa ter um surdo. Não, não precisa. Né? Então, o fato de aprender uma língua pode prejudicar alguém? Não. A primeira coisa é que a Débora não sabia falar e falava, claro, isso aí a Janaína ensinou para ela, tudo bem. Tá? Mas a primeira palavra que ela falou foi mamãe. Ela fazia o sinal e fazia mamãe. E hoje vocês veem que ela usou Libras muito tempo antes de falar. Não muito tempo, mas ela aprendia rápido, ela gostava de Libras. E a Janaína gostava de ensinar. Então, os meus 4 filhos, quando chegaram, um deles tinha dificuldade de comunicação oral. E imediatamente eles assimilaram Libras. E hoje é outro que fala pelo cotovelo. Então, posso dizer que é até acelerador. Não limitador. Por quê? Porque ele aprende a se emocionar, ele aprende a reconhecer o seu sentimento, ele aprende a expressar a sua emoção e depois ele troca aquele sinal por uma palavra. Torna-o com muita mais habilidade de comunicação do que nós, ouvintes, que muitas vezes falamos de costa para a pessoa com quem é que a gente quer dizer uma frase. Não é verdade? A gente já... Ei, fulano, como é que tu tá? O que tu acha? O que tu acha disso aqui? Mas como? Adoro! Eu vou abrir os comentários e eu gostaria que a Paty desse o seu depoimento, sempre no final da live. Estamos nos encaminhando para o final, são 20 horas e 50 minutos. A gente tinha combinado 30, mas está muito gostoso o papo, né? Então, se estendeu um pouquinho mais, mas não tem problema. Então, eu liguei os comentários agora, porque como eu que vou sinalizar, aí não atrapalha. Vocês podem colocar alguma manifestação final, enquanto a parte dá o seu depoimento. Ai, gente, que palestra mais inspiradora, que prazer, que honra ouvir aí esse pequeno relato, né? Acredito que tenha muitas, muitas histórias. Eu poderia ficar aqui por mais tempo ainda só ouvindo essas histórias e me inspirando também, né? E gostaria de deixar aí para todas as mães, todas as mulheres, as famílias,
as pessoas, né, que trabalham com crianças, como a própria mãe da Débora falou, né, em todas as áreas, né, começasse a expandir mesmo esses horizontes da comunicação, mediados pela Libras, né, tendo mais representatividade da língua de sinais, né, no nosso país, para que isso deixe de ser, para que não tenhamos tantos relatos tristes, mas que tenhamos mais testemunhos e coisas mais alegres para a gente compartilhar, né? Afinal de contas, todos temos as nossas particularidades e especificidades, né? Então, sou muito grata de fazer a tradução aqui da fala, né? E da mãe da Débora, e muito feliz com a participação de todo mundo. Muito obrigada, gente. Gratidão. Ai, muito obrigada. Tem vários comentários de alunos, potis, a aluna a Luciana, que é poti, a prima Carla, que também é poti, a Dona Yara é ótima, a Meia, Galves. Foi muito emocionante sentir todo esse amor pela Libras, entender o quanto foi importante para a família esse conhecimento e essa conexão. A Alessandra relata. A Luciana comenta, aprendi muito. A Noeli, chorei e sorri. Foi maravilhoso. Quero mais. O Adriano gostou muito. Professora, que inspiração. Adorei conhecer a família. É gaúcha, é isso mesmo. Quanta sabedoria. Adorei. Yara é fantástica. A Rose. Meu Deus, que mulher é essa? Parabéns pela mãe. Foi apaixonante. Que live linda. Queridas, um abraço. Sensacional. Essa é a percepção de vida que precisamos. Valeu a pena. Ai, que lindos os comentários. Fico muito feliz. Muito bondosos todos eles, generosos. Agora é a mensagem? Isso. Eu queria que, para nós terminarmos, tivesse uma mensagem final para todos que estão aqui conosco. Então, é que eu preparei com tanto carinho essa mensagem, por isso que eu estava assim meio, né? Meu Deus do céu, vou perder tempo aqui, depois a mensagem tão carinhosa que eu quero passar para todos. Mas conseguimos. Então, assim, ó, obrigado, Débora. A mensagem final eu vou fazer inspirada por um filósofo grego chamado Epicuro. Epicuro, ele nasceu 341 anos antes de Cristo. Ele disse assim, ó, as pessoas felizes lembram do passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Agora, eu vou pedir que vocês repitam da seguinte maneira. Primeiro, o autoabraço. Vocês conhecem, né? Esse aqui, ó. Bem quentinho, bem apertadinho. Eu sou feliz. Porque eu lembro do passado com gratidão. Eu me alegro com o presente. E encaro o futuro sem medo.
Gratidão a vocês pela companhia, pelas boas energias. Que Deus às vezes eu tenho que segurar as mãos aqui, mas vou firme. Estou conseguindo. Patrícia maravilhosa. Que Deus nos abençoe a todos nós. Abençoe esse Brasil maravilhoso, que está com todos os olhares e todas as energias dos pampas gaúchos. Abençoe o que vocês estão fazendo e vibrando por nós. Abençoe. Estamos vivendo uma grande oportunidade. Depois da pandemia, eu creio que é bem maior do que ela. Que nós consigamos ter gratidão pelo que passou. Nos alegrarmos, sim, com o presente, porque vamos fazer o novo e vamos buscar o nosso futuro. Ele não vai ficar para trás. E esse futuro vai ser muito melhor do que tinha sido projetado. Boa noite. Aí eu tô chorando. Emocionada. Mas assim que é bom. Eu quero agradecer a participação de todos que disponibilizaram um tempo de vida para estar aqui conosco, né? Nós tivemos muitos participantes e eu espero que tenhamos honrado o tempo de vocês e somos gratos pela participação. Que vocês possam compartilhar e passar a outras pessoas essas boas energias que nós buscamos semear aqui nesses minutos. Obrigada, Paty, pela excelente interpretação. E, mãe, obrigada, gratidão sempre pela vida, pelas vidas. Feliz Dia das Mães. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa antes de terminarmos. É, a mamãe. Não. Não. Eu estou um pouco encabulada pelo horário. Eles não estavam preparados para ficar tanto tempo. Eu os prendi. São muito dedicados, quase nem saíram. Deus abençoe. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, mãe. Tchau, Paty. Boa noite. Tchau, pessoal. Bom descanso a todos.